Olá, boa noite a todos. E aqui estamos em mais uma edição dos nossos encontros. E dessa vez a gente está falando dos nossos encontros paliativos. Lembrando a todos, a gente deixa todos os nossos eventos salvos no YouTube. Então, quem quiser assistir de novo, quem quiser indicar para alguém, fica lá. E lá tem outras edições, tanto dos encontros paliativos como dos encontros tradicionais. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista da Oncologia DOR. E hoje temos um convidado muito especial, além da Fabiana e da Germana. Fabi, obrigada por mais uma vez a gente estar organizando juntos esse encontro. Obrigada, Sabrina. O Encontro Spali, cada vez que a gente faz, ainda não com tanta frequência, né? Mas a gente está caminhando para isso. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o desafio do controle da dor nos cuidados paliativos. E para esse Encontro Spali de hoje, nós estamos convidando, e agradeço pelo aceite do convite, o Dr. José Afonso de Araújo, que é médico paliativista e coordenador dos cuidados paliativos do Hospital Quinta Dó. Dr. José Afonso, é um prazer tê-lo conosco. Tenho certeza que a gente vai aproveitar muito da sua aula e espero que todos participem também com as suas perguntas. Germana, se você quiser também depois comentar alguma coisa, tá bom? Doutor José, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiana. Vocês me ouvem bem? Muito obrigado, Sim, Sabrina, Fabiana, Germana. É uma alegria grande poder estar aqui contribuindo com esse projeto muito, muito importante que vocês estão desenvolvendo, tá? Para falar de um tema que me é muito... É motivo de minha dedicação profissional no cuidado que a gente exerce aos doentes em condições com necessidade de cuidados paliativos. Assim, o tema é dor, mas assim, a dor ela vem sempre entremeada dentro do ambiente de cuidado paliativo de muitos outros sintomas, tá? Então, de fato um sintoma extremamente frequente nos pacientes com necessidades paliativas, né? Em especial nos pacientes portadores de câncer. De fato ainda subtratada no nosso meio, então daí a importância da gente estar discutindo e estar conversando sobre esses temas, e essa oportunidade de conversar. Acho que ele travou e eu acho que ele vai sair e vai entrar de novo. Enquanto ele faz isso, gente, é interessante falar, né? Eu fiz cuidados paliativos também, mas para complementar a minha consulta. A dor, como ele estava falando, é um dos sintomas menos tratados que existem. E depois de fadiga, que é cansaço, é um dos sintomas mais prevalentes entre os pacientes que tratam câncer. E a dor nunca é só física, ela tem sempre um componente psicológico, cognitivo. Então, muitas vezes o paciente acha que porque está fazendo o tratamento, porque tem câncer, a dor faz parte do tratamento, né? E isso está errado, né? A gente hoje tem os paliativistas que cuidam da dor, a gente tem médicos também, médicos da dor, clínicos da dor, que têm esse olhar voltado para o controle da dor. E aí é importante que sempre que a dor exista, a gente busque esse cuidado, esse olhar, e aí a gente entra com medicação, sim, mas existem outras coisas que podem entrar no cuidado da dor, né? Então, a gente tem, por exemplo, a importância da equipe multidisciplinar, ter o psicólogo junto, ter a nutricionista junto, eventualmente, pacientes que são obesos, a perda de peso é importante. A questão de ter um fisioterapeuta ou um educador físico pode ser importante também. É lógico que isso tudo é sempre orientado pelo profissional, né, de saúde, pelo médico que acompanha o paciente. A Germana está aqui, não sei se ela quer colocar alguma coisa nesse sentido enquanto ele volta. Isso, perfeito, Sabrina. Na verdade, um ponto que eu acho que é muito importante, né, além do que você colocou, né, dos profissionais que são especializados e cada vez, né, com mais
alternativas para o cuidado da dor, a gente conseguir também desmistificar que quem tem câncer tem que ter dor, e a dor seria um processo natural, né, desse desenvolvimento oncológico, enfim, desse processo do adoecer. Porque o que eu vejo muitas vezes, né, na prática clínica é justamente isso. Os pacientes, não, eu tenho dor, mas tudo bem ter dor, né, porque faz parte do processo do adoecimento. E isso não é para ser uma verdade absoluta. É frequente que as pessoas sintam dor, mas hoje a gente conta não só com um arsenal, né, terapêutico, medicamentoso, mas também com muitas outras medidas aí não farmacológicas e até mesmo de alguns procedimentos invasivos que podem, né, e devem ser utilizados de uma forma cada vez mais precoce para o combate efetivo da dor. Então, eu acho que isso que é muito importante, né, a gente conseguir identificar que sentir dor não é normal, que essa dor ela deve ser buscada ativamente pelos profissionais que fazem assistência ao paciente, mas que principalmente os pacientes também sejam protagonistas, né, do seu cuidado e levem esses pontos aos seus médicos, né? Não se conformem com do tipo, não, você tem dor, mas tudo bem, faz parte disso. Não é uma verdade. Se você tem dor, você deve buscar pelos melhores tratamentos, pelos melhores cuidados, e hoje a gente tem aí uma gama, né, realmente de profissionais destinados a isso, não só no campo médico, e acho que esse é um ponto importante, né? Ontem mesmo eu estava discutindo com a Fabiana o caso do consultório, e quando a gente pensa em dor, não tem como a gente não pensar em multidisciplinaridade, né? Não tem como a gente não pensar nas categorias profissionais, que a fisioterapia está intimamente ligada, né, nesse cuidado ao paciente com dor. Não tem como a gente não se juntar com uma força-tarefa para que realmente os pacientes eles tenham melhor qualidade de vida. Acho que é disso que a gente está falando. E eu acho que era até um pouco do que o Zé Afonso estava falando no início, né? Eu realmente espero que ele consiga voltar para a gente seguir nesse encontro. É que o sintoma dor, ele muitas vezes está relacionado e potencializando outros sintomas. Eu acho que esse é um ponto importante também para a gente destacar. Até pensando, né, em quais desses sintomas poderiam acontecer. Os pacientes com dor, eles naturalmente vão estar mais irritados, eles vão estar mais entristecidos, eles vão ter distúrbio do sono, eles não vão conseguir comer. E por que eu estou falando isso? Nós que fazemos cuidados paliativos, a gente utiliza, né, de algumas ferramentas para buscar ativamente quais são os sintomas que mais estão incomodando o paciente. E uma dessas escalas, né, muito utilizada, ela vai perguntando sintoma por sintoma a intensidade. E geralmente quando você tem um paciente com muita dor, vários desses outros sintomas também estão afetados. Eu costumo brincar com os pacientes que a gente não vai pegar cada sintoma com 1 ou 2 remédios para cada. A gente tem que identificar que muitas vezes esse único sintoma principal está gerando a descompensação dos demais. E acho que esse é um ponto relevante. Então, a dor, ela tem uma relevância tão grande que muitas vezes, quando ela é atacada, você já consegue ter uma melhora tão grande de outros sintomas que às vezes as pessoas nem imaginam, né, que estão relacionados a ela, e o ganho na qualidade de vida é muito significativo, né? Então, eu acho que esse também é um ponto de destaque. Entender que o paciente ele vai ter outros sintomas potencializados. Eu acho que a Fabi vai falar alguma coisa nesse sentido, mas só complementando um pouco sua fala, tem uma coisa que é bem interessante também dos pacientes, que eles falam assim, eu espero ficar com o máximo de dor para tomar remédio, né? E ao contrário, muitas vezes a gente sabe que quanto antes a gente começar, né, sabendo qual a medicação, tendo uma orientação adequada, que a gente comece o remédio logo, porque depois, para fazer um controle da dor, a gente muitas vezes tem uma dificuldade maior. Com certeza. Eu só uma observação que eu acho que é o máximo. Eu tenho uma grande amiga que faz clínica da dor e ela usa essa expressão, assim, até para os pacientes, né? Porque também tem a parte da psicoeducação da dor, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Que ela fala, gente, dor é igual fofoca, assim. E quando ela fala isso, ela está falando dos neurotransmissores, né? Quanto mais você deixa ela espalhar,
depois mais difícil é de você conseguir conter. Então, eu sempre falo, gente, pensa nisso, né? Se você está com um pouquinho de dor, pensa naquela fofoca que está pequenininha, não deixe para frente. Corta logo, porque é assim que a gente vai conseguir maior sucesso. Desculpa, Fabi, mas que eu disparei aqui uma verbalização, mas está com você. Adorei o exemplo da fofoca. Também adoro essa. Eu costumo falar com os pacientes que sentir dor em 2023, gente, não dá. Não dá para sentir dor em 2023, né? Com tanto recurso que a gente tem farmacológico e não farmacológico, com toda uma equipe, como vocês falaram muito bem, multiprofissional, para acompanhar esses pacientes, a gente não pode permitir a dor. Eu recebo sempre, hoje, sei lá, alguns por dor, por limitação do movimento, seja a limitação do membro superior, inferior, trismo. Vou dar um exemplo. Hoje eu recebi uma paciente de primeira vez por limitação de movimento, mas com muita dor, ou seja, ela não conseguia movimentar o braço, uma paciente de pós-operatório de um câncer de mama, porque ela estava com muita dor. Ela teve que ficar, por conta da cirurgia, um período sem muita mobilidade, e a dor está interferindo 100% no movimento do braço dela. Então, como que eu vou dar função para essa paciente se a gente não tratar a dor? A primeira coisa que eu perguntei, está medicada para dor? Não quero tomar remédio. Eu me recuso a tomar remédio. Então, a gente tem que explicar para essa paciente que a medicação não vai trazer vício para a paciente. É importante o uso da medicação para o alívio da dor e melhora da funcionalidade, porque a gente, principalmente em cuidados paliativos, o que a gente busca é a autonomia do paciente, em primeiro lugar. Então, a gente precisa tratar a dor para dar autonomia, para dar funcionalidade ao paciente. Então, eu acho que é isso, que dor em 2023, esquece, gente, não pode existir. Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, esse acolhimento com nossos pacientes, e trabalhar sempre de forma muito integrada com a equipe médica, com a equipe da clínica de dor, com a equipe paliativa, para tratar esses pacientes. Era isso que eu ia falar. Perfeito, Fabi. Eu acho que quando você, né, coloca isso, acho que é um ponto muito, né, relevante, porque a gente está falando justamente isso, né? A gente aumenta muito o nível de dependência do paciente e, consequentemente, a gente vai trazendo também outros pontos negativos, né? Não só para esse cuidado, mas como de aumento de risco também, né? Então, se eu tenho uma pessoa que tem muita dor, essa pessoa vai ficar mais imóvel. Consequentemente, ela vai aumentando também os riscos de lesão na pele, ela vai aumentando os riscos de infecção, porque não se movimenta, estou mais tempo acamado, me alimento pior. Então, a gente vai formando ali, né, um montante de consequências, né, negativas que poderiam ter sido evitadas, desde que a gente também tenha consciência de que muitas vezes é um momento que a gente precisa lançar mão, né, de um arsenal terapêutico, farmacológico ou não farmacológico, e tratar, inclusive, né, de desmistificar alguns pontos. Quando a gente tem dor muito intensa, a gente vai precisar de tratamentos muito intensos. E, às vezes, esses tratamentos, a gente está falando mesmo de um opioide forte. E as pessoas têm medo dessas drogas, né? As pessoas têm medo de tomar remédios que elas pensam que vão depender deles para sempre, ou que vão se tornar viciadas. Então, eu achei que foi muito relevante você tocar nesse assunto, porque quando a gente trata da dor, não basta o paciente ir no consultório, você receitar uma medicação. Você precisa explicar o porquê daquilo. E é por isso que eu acho que esse ponto da fofoca é interessante, porque os pacientes, de uma forma geral, né, as pessoas, de uma forma geral, tendem a achar assim, não, se eu tomar um remédio, logo que eu tiver uma dor média, cada vez eu vou precisar tomar mais remédio. E no caso da dor, isso não é uma verdade, pelo contrário. Quanto mais você deixar a dor se tornar intensa, de mais remédios você vai precisar, mais classes medicamentosas vão ter que estar envolvidas. Então, a gente precisa realmente começar a cortar, né, a dor a partir de um momento que a gente já tem ali uma dor relevante, né? Não precisa ser uma dor super intensa para a gente fazer os remédios que são prescritos como SOS, por exemplo. Então, eu acho que esse ponto, né, é realmente muito importante, e desmistificar com os pacientes alguns medos que fazem parte, são naturais desse processo,
mas que se não acontece essa instrução, essa educação, não só de como lidar com a dor, mas sobre as medicações que estão sendo tomadas e por quê, a gente corre 2 riscos: que a dor não seja controlada adequadamente, que os medicamentos também sejam suspensos de forma abrupta, e aí depois você vai ter mais dor ainda. Esse é um ponto muito importante, que às vezes o paciente fala assim, nossa, eu tenho muita dor, muito mais do que antes, mas eu tinha parado determinada medicação porque eu estava muito melhor. E aí a gente tem os efeitos rebotes, né, da parada de algumas medicações. E aí depois, para você chegar ao controle, é mais difícil ainda. Então, a psicoeducação relacionada à dor não pode ser menosprezada, né? A gente tem que estar sempre com isso em mente. E falando diretamente para os pacientes, né? Questionem os seus médicos, questionem seus fisioterapeutas, questionem os profissionais que estão cuidando de vocês, porque quando a gente vê sentido, o objetivo, a gente consegue traçar um plano de cuidados juntos. E eu acho que isso é que é importante. Também fortalecendo a fala da Fabi, né? A gente está falando de autonomia. E a autonomia, ela também passa por você ter o controle daquilo que está acontecendo com você, né? Você ter essas informações e você conseguir auxiliar no processo de cuidado. Eu acho que esse é um ponto importante. E outra coisa, Germana, é muito importante que vocês, pacientes, façam o uso da medicação prescrita pelo médico, né? Isso é fundamental, porque muitas vezes claro que tem aquelas receitas que tem que ser só é comprada na farmácia por prescrição médica, né, que retém a receita, mas tem uns SOS que às vezes eles se perdem, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso também, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque isso acontece bastante também. Sim, é verdade. E nesse ponto, Fabi, acho que você levantou uma bola super importante. Às vezes, os pacientes, né, as pessoas, de uma forma geral, têm medo de algumas medicações, justamente por isso, né? É receita presa, receita controlada, tenho medo de tomar, tenho medo de dependência, escuto muita coisa dos opioides, por exemplo, né? Tramal, morfina, tenho medo, não quero, como, às vezes, como um anti-inflamatório. É de fácil acesso, não precisa receita, acabam fazendo uso de forma indevida e gerando problemas gravíssimos, né? Você tem, e nos hospitais você encontra pacientes, né, que têm úlcera no estômago pelo uso indevido dos anti-inflamatórios, insuficiência renal em função do uso indevido de anti-inflamatórios. Então, mais uma vez, né? Eu adorei esse que... Eu vou adotar o tema agora que dor em 2023 pode estar um pouco fora de moda, assim. Ou pelo menos a dor sem auxílio, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, se você tem dor, busque ajuda específica, converse com os profissionais. A automedicação pode ser sim um risco, mas ao mesmo tempo, né? A partir do momento que você está acompanhado, orientado, siga o plano terapêutico, até para que os ajustes sejam feitos de forma rápida, para que sejam cada vez também mais eficazes. A gente está aqui com a Angélica Cerqueira, e é interessante que ela trouxe o tema que a gente nem ama, né, Fabi? Ela falou que é importante a abordagem não medicamentosa. A acupuntura, por exemplo, auxilia no controle da dor, sendo complementar ou isolado ao tratamento medicamentoso. Através dela, o paciente pode ter um ajuste. Fabi, e a acupuntura pode ajudar na dor? Conta pra gente. A acupuntura, assim, é um recurso que é fundamental no controle da dor quando o paciente, claro, tem boa aceitação, enfim. Mesmo isolado, Angélica, eu vi que você colocou ali, ou complementar ao tratamento oncológico. Muitas vezes acaba sendo complementar ao uso do medicamento e a gente consegue, sim, isso tem estudos falando também na prática clínica, às vezes o paciente está com uso de opioides, mais SOS, né? E às vezes esse SOS tem intervalos curtos, né? E a gente consegue, muitas vezes, aumentar o intervalo da medicação SOS com a acupuntura, ou até mesmo diminuindo também a dosagem das medicações mais fortes, tá? Então, a acupuntura, assim, é muito rica para tratar o paciente com dor. E o paciente em cuidados paliativos, quando é um paciente que está em cuidado, por exemplo, de final de vida, né? Um paciente que já está muito
como que eu vou falar, sobrecarregado, muito procedimento, está cansado, não quer receber o agulhamento da acupuntura, a gente pode fazer a auriculoterapia. A gente tem dispositivos que a gente coloca no ponto de acupuntura que não fura a pele do paciente. A gente tem o uso do laser puntura também nos pontos. Então, a gente tem bastante recurso dentro da acupuntura que acaba sendo menos invasivo para o paciente, trazendo benefício também. Muito boa a sua colocação, Gé. Ô, Fabi, eu queria aproveitar, né, já que você está falando um pouquinho aí de acupuntura, acho que a gente tem outros pontos importantes também para falar sobre a dor, mas dentro dessas estratégias, né, não farmacológicas, assim, eu já até falei, né, que a gente teve um paciente ontem que a gente chegou a discutir, né, para você passar a acompanhar, a gente chegou a falar sobre a acupuntura também nesse caso, mas se você podia falar para a gente um pouquinho, então, sobre as estratégias, né, fisioterapêuticas, assim, que a gente conseguiria lançar mão. Sei que tem algumas, né, enfim, né, eu acho que tem coisas que são muito relevantes, né, que é o papel do fisioterapeuta no controle da dor, é de suma importância, mas acho que nem todas as pessoas têm esse conhecimento, então acho que seria interessante. Tá. Primeiro, o bom posicionamento do paciente, né? Paciente que está acamado, a gente já começa com um posicionamento mais ergonômico desse paciente, usando coxins, verificando qual é o colchão que está usando, indicando, de repente, um colchão de água, de ar, com compressão pneumática, né? Até casca de ovo a gente acaba usando ainda para aqueles pacientes que têm menos recurso financeiro, né? Que acaba sendo o custo menor, orientando o cuidador do paciente em relação à mudança de decúbito também, até para alívio da dor, mas também para prevenir as lesões na pele, indicando o uso de órtese, né, de bengala, de andador, também para aliviar o processo da dor também, porque muitas vezes os pacientes têm dor ao andar, ao ficar em pé, tem sobrecarga no membro. Outros recursos que a gente utiliza na oncologia, em cuidado paliativo, a terapia manual, né, o toque, né, eu acho que é o que eu tenho de mais importante para tratar o paciente, que são as minhas mãos do fisioterapeuta. A gente consegue excelentes resultados, né, traz muito benefício para o paciente. Exercícios respiratórios, a respiração também acalma a dor também. Então, a gente ensina algumas técnicas respiratórias, exercício também, um programa de exercício de reabilitação, de acordo com cada paciente também para o alívio da dor. Muitas vezes o paciente entende que não pode fazer movimento, pelo contrário, ele tem que se movimentar de acordo com o quadro clínico de cada um. Então, é mais ou menos isso, Germana. Não sei se eu te respondi. Gente, o José... já voltou, viva! Eu voltei. Seja bem-vindo. Eu fui no infinito e voltei. Obrigado pela ajuda. Realmente não sei o que aconteceu aqui. É a primeira vez que acontece isso, mas vamos lá. Obrigado, Fabiana. Obrigado por me ajudar aí, tá? Imagino que vocês já tenham falado bastante, né? Mas então... E até falar isso, José. Eu não sei se assim, a gente podia... Porque a gente já falou um pouquinho sobre as questões, né, sobre a não necessidade, né, dos pacientes sentirem dor, sobre também a importância, né, dos pacientes questionarem os profissionais, né, que o acompanham sobre a sua dor, buscar ativamente cuidados. Falamos um pouco da questão ali da psicoeducação relacionada à dor. Fabiana, eu não estou ouvindo você, espera um instantinho. Tá. Tá me ouvindo? Acho que ele congelou de novo. Só uma coisa que eu achei legal de trazer, eu acho que essa cultura, né, do paciente ter medo de tomar remédio vem da gente sempre alertar o paciente, né, a não tomar nenhum remédio sem orientação médica, né? Então, acaba que o paciente tem um medo de tomar remédio. Mas a gente tem medo, né, principalmente quando o paciente toma muito remédio sem ter indicação, sem a gente saber o que o paciente tem. Mas nesse caso, né, quando a gente tem um paliativista cuidando, um clínico da dor, um oncologista, a gente sabe.
e é importante seguir essas orientações. Germana, sabe o que eu acho interessante? Trazer para o paciente, assim, quem é que trata de dor, né, dentro da questão da dor oncológica? É o paliativista? O clínico da dor pode entrar quando? Né? Queria só para trazer esse panorama, que às vezes o paciente ele fica confuso, né? Claro, o que eu acho, Sabrina, assim, estava até conversando sobre isso, né? Porque, primeiro que você é oncologista, né? Então, você sabe tão bem quanto eu, como vocês também estão habituados, né, a cuidar da dor, a cuidar do paciente de uma forma integral. Então, a gente não pode, né, tirar ninguém que está ali diante, né, do cuidado com o paciente de ter noções e cuidar, né, dos seus sintomas. Mas, realmente, para alguns pacientes, Você fechou seu microfone, Germana. uma dor mais leve. Desculpa. É que para alguns pacientes a gente acaba fugindo um pouco daquela dor mais leve, até uma dor só moderada, ou uma dor só de um pós-operatório imediato, que a gente sabe que vai se resolver em seguida, para uma dor mais intensa, uma dor relacionada de fato às lesões tumorais, né? Então, acho que a gente precisa, para esse paciente, lançar mão dos especialistas. E aí, nesse caso, pode ser um médico paliativista ou um médico clínica da dor. Os dois, né, conseguem fazer isso com bastante tranquilidade, só que entendendo que o clínico da dor ele tem habilidade, né, e técnicas e treinamento para procedimentos invasivos. E esses procedimentos eles estão sendo indicados de forma cada vez mais precoce. Eles são para todos os pacientes? Não, não são para todos os pacientes. E da nossa parte, né, como paliativistas, além de ter a expertise ali, né, o treinamento para a parte ali farmacológica, para indicação, inclusive, de acompanhamento com outros membros da equipe multiprofissional para a parte não farmacológica, a gente também consegue fazer essa identificação e o encaminhamento para o clínico da dor. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que não são especialidades que competem, pelo contrário, se complementam, né, de uma forma bastante interessante e trazendo cada vez mais esse olhar multiprofissional para o acompanhamento do paciente, onde todos ganham, né? Uma coisa só que é importante é a interação entre os médicos. Isso, assim, eu acho fundamental, não só entre os médicos, né, entre todos os profissionais que estão ali cuidando do paciente. E olhares multiplicados, maior chance da gente enxergar as oportunidades para um cuidado efetivo. Voltei. Eu defendo bastante. Um ponto que eu acho que é interessante também é a gente conseguir falar um pouquinho sobre a dor total. O Zé voltou, Zé, então vou deixar você para falar disso. Fala de dor total, que é um tema que a gente ainda não abordou aqui, Zé. Isso, para a gente falar um pouco sobre dor total. Tá, gente, desculpa mais uma vez, assim, realmente o celular também não... foi o plano B, ele também deu ruim aqui, mas vamos lá. O Rick pode passar para mim o primeiro slide, o segundo slide que tem a foto da Cicely Saunders, por favor. Obrigado, Germana. Obrigado, tá? Assim, é importante, complementando o que a Germana já falou, o cuidado paliativo é o próximo, Rick. O cuidado paliativo, ele trabalha com o conceito de sintoma total. E é graças a essa linda senhorinha que a gente vê agora na tela, chamada Cicely Saunders, que a gente aprendeu esse conceito. Na verdade, na nossa formação habitual, o médico ele foi treinado para olhar muito o aspecto físico, né? E a gente aprendeu com o tempo que o ser humano ele sofre em várias dimensões, tá? Não só a dimensão física, mas a dimensão, principalmente a dimensão emocional, a dimensão espiritual e a dimensão social. Então, essas 4 dimensões, elas são indivisíveis, né? Elas estão separadas aqui nesse slide por uma questão didática, pura e simplesmente, mas elas são indivisíveis, né? Então, uma se entrelaça com outra, e uma influencia direta e indiretamente na outra, de forma que o olhar do paliativista para a dor, ele tem que ser um olhar realmente multidimensional. E aí a gente claramente chega à conclusão de que esse olhar ele não pode ser feito só pelo médico. Daí a necessidade, a obrigatoriedade de nós termos vários profissionais de várias especialidades diferentes, né? Um enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, nutricionista, o capelão, porque somente com a participação desses múltiplos profissionais que a gente vai conseguir abordar de uma forma adequada esse sintoma, que é um sintoma
muito intenso na vida dos pacientes e de seus familiares. Então, a gente tem esse conceito de sintoma total e de dor total no caso específico, mas a gente tem essa designação também para os outros sintomas, tá? Pode passar, Rick, por favor. Vocês me ouvem? Sim. Entretanto, eu não sei se Germana já teve a oportunidade de começar a falar, ou Sabrina, a gente encontra algumas dificuldades quando a gente cuida de um paciente com dor, e essas dificuldades, algumas delas vêm do próprio sofrimento do paciente. Então, não é infrequente essa dor ser reportada de uma forma inadequada ou de uma forma insuficiente, e isso impede que a equipe que cuida do doente identifique esse sintoma e possa minimizar esse sofrimento. Então, frequentemente, a gente vê o paciente se sentindo muito fraco, não consegue nem se queixar da dor. Às vezes, isso quantas vezes deve acontecer, e imagino que muitos de vocês que estão nos vendo e nos ouvindo passam por isso, né? Alguém que não quer incomodar o outro, né? Não quer incomodar o seu ente querido, o seu cuidador, porque entende que ele está sendo sobrecarregado, a dor, ela fica subtratada. Ter um medo de que essa dor seja a representatividade, a materialização do avanço de uma doença indesejada, né? Então, frequentemente, essa também é uma causa do paciente não se queixar da dor, né? Então, a gente precisa... E também o medo em relação aos efeitos colaterais, né? Quantos são os medos, né? E daí a necessidade da gente informar, da gente educar as pessoas, né? Medo em relação à dependência, medo em relação à tolerância, medo em relação aos múltiplos possíveis efeitos adversos que podem acontecer quando você usa uma medicação. No caso maior, a gente está falando do opioide, mas assim, a gente tem outras medicações. Então, é muito importante que a gente possa estar muito próximo do nosso paciente, estar próximo da família, para que a gente possa, numa relação de confiança, a gente explicar e educar em relação a isso, porque não há necessidade de você sofrer desnecessariamente por uma dor não controlada, tá? Então, o próximo, por favor, Rick. Então, como é que a gente tenta, nesse princípio de educação do paciente, da família, tem algumas regras que a gente usa, né? Então, por exemplo, usar sempre que possível a medicação pela boca, usar sempre que possível a medicação em horários regulares. Isso é uma coisa importante, porque, assim, na prática, frequentemente a gente se depara com pacientes e familiares que não compreendem a necessidade do controle regular da dor, né, do uso regular da medicação, e usam a medicação que foi orientada e prescrita pelo médico de uma forma apenas como SOS, se necessário, né? Então, a gente precisa entender claramente a necessidade e a intensidade dessa dor, saber que cada doente tem uma particularidade. Frequentemente, os pacientes com câncer e com dor, eles têm outros sintomas, têm outras patologias, têm outras comorbidades. Então, é importante que a gente possa ser capaz de individualizar essa prescrição para que isso resulte no melhor benefício possível para o paciente. E um ponto fundamental é estar atento, né? Estar atento aos mínimos detalhes, né? Em relação, principalmente, a possíveis efeitos adversos, a dúvidas do paciente, enfim, uma série de questões que podem fazer com que a adesão a um tratamento, a adesão a uma orientação, não só em relação ao uso de medicamento, mas as outras orientações não medicamentosas, digamos assim, para que o paciente possa dar continuidade ao tratamento, tá? Então, voltando, Rick, lá naquele primeiro slide de dor, eu não sei se Germana comentou sobre isso, mas eu queria trazer esse ponto também, que eu acho um ponto relevante. Isso é uma coisa importante, eu acho que vale para todos nós refletirmos. A dor, na verdade, ela é um sintoma de quem sente, né? Então, na verdade, às vezes, e não infrequentemente, isso tanto o profissional de saúde, ou às vezes até o próprio familiar, ele tenta interpretar a dor que o paciente está sentindo. Então, na verdade, a gente puxa aqui uma definição, né, que é só para a gente refletir. É importante a gente saber definir claramente o que é a dor, para que a gente possa, a partir dali, compreender quais são as nuances que estão envolvidas no tratamento. Então, assim, a dor é uma experiência, né? Então, na verdade, é uma experiência de quem sente, né? Então, na verdade, por mais que a gente queira se aproximar
daquilo que é sentido pelo paciente, por quem está, de fato, sofrendo por uma doença, a gente não vai conseguir fazer uma descrição absolutamente correta em relação a esse sintoma. Então, ela é uma experiência sensorial e emocional, isso é muito importante, porque começa a abrir para a gente o leque dessa multidimensionalidade da dor, né? Quer dizer, em várias esferas de dimensão de observação, é uma sensação desagradável associada a um dano real ou potencial. Então, assim, as lesões no corpo do paciente, ou até a ameaça de uma lesão é o suficiente para gerar uma dor no paciente, né? Então, essa dor não necessariamente é uma dor que tenha uma dimensão física como uma característica principal, mas pode ser uma característica emocional, pode ser uma característica até mesmo espiritual, né? Assim, mas é muito importante que a gente possa compreender isso a partir dessa avaliação, em função daquilo que o outro sente, que o outro não relata, não tentar fazer qualquer tipo de interpretação. Tá? Então, isso eu acho que é um ponto relevante que eu não sei se a gente teve a oportunidade de falar lá no início. Tá? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma observação. A gente está com... Foi perfeito as suas colocações, né? Acho que você colocou em desenhos, né? E nos slides que tinha conversado, você organizou a nossa conversa. A gente está chegando aqui no ponto final do nosso horário, mas tem uma coisa que eu acho interessante trazer, é que quando a gente prescreve os remédios para dor, a gente não prescreve logo o mais forte, a gente tem uma ordem, né, que a gente segue para os pacientes não ficarem assustados quando a gente prescreveu alguma medicação, né, que eles não estão acostumados a tomar. Então, acho interessante falar isso, né, que a gente segue aí uma ordem organizada para que a gente consiga acolher essa dor do paciente. Seu microfone está fechado. Foi agora? Foi. Você me ouve? Sim? Tá, então, assim, esse ponto foi um ponto fundamental que você tocou, né? Existe uma referência, que é uma referência mundial, que a gente chama de escada analgésica. Não sei se vocês já citaram anteriormente. A escada analgésica da Organização Mundial de Saúde é exatamente isso que você está nos passando, né? Existe uma sequência que a gente precisa observar, mas sempre tendo o cuidado de individualizar a dor do paciente. Então, por exemplo, né? Eu preciso saber se a dor, qual é a intensidade dela, e a dor descrita pelo paciente é uma dor leve, é uma dor moderada, é uma dor severa. Então, de acordo com a intensidade da dor, a gente tem um caminho a ser seguido, né? Desde medicamentos que não são da classe dos opioides, são os analgésicos comuns, a outras medicações que a gente dá o nome de adjuvantes, e até os próprios opioides, e numa escala mais intensa, a possibilidade de intervenções, né? Então, essa escada, ela precisa ser observada, mas ela não precisa ser algo rígido, porque, na verdade, o profissional ele tem que ter capacidade, a equipe tem que ter a capacidade, em especial o médico, de observar caso a caso, né? Às vezes você percebe que há necessidade de um controle mais rápido da dor e a gente lança a mão, talvez, de analgésicos mais potentes, até que você dê o tempo suficiente para aquele sintoma que ameaça o paciente ser controlado e a gente poder usar outras estratégias farmacológicas ou não farmacológicas para o seu controle. Então, eu não sei se era em relação a isso que você estava querendo comentar. Vinho, posso fazer uma pergunta? Tá me ouvindo? Pode falar, Fabi. Você falou Sim. de controle da dor rapidinho. Eu sei que a gente está finalizando, mas o uso do canabidiol nesses pacientes para controle de dor e outros sintomas, como é que é usado? Como é que está sendo bastante usado, bastante prescrito? Quem prescreve? Como é que está sendo a experiência dos pacientes que utilizam? Bom, Germana pode me ajudar, mas, Fabiana, a gente, cada vez mais, a gente tem tido trabalhos sobre o uso do canabidiol. Eu, particularmente, tenho, na minha prática assistencial, tenho pouca experiência, né? Tem outros profissionais que têm muita experiência no Rio de Janeiro,
Mas, assim, o que eu acho que a gente está num momento de entusiasmo, né, da descoberta de uma alternativa ou de mais uma ferramenta que nos ajuda no controle da dor, no controle do sofrimento, mas a gente precisa observar isso, analisar com calma para a gente fazer a indicação correta. Mas ela certamente já tem tido alguns resultados, bons resultados, e especificamente eu ainda não tenho a prática com o canabidiol, mas não sei se Germana tem, se gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso. Mas é realmente uma estratégia promissora. Mas tem que ser usada da mesma forma que o resto do arsenal terapêutico que a gente dispõe, tem que ser usado com muita parcimônia, entendeu? Eu acho que esse é um ponto bastante relevante, né, sobre esse tema. Eu acho que a gente, de fato, tem muitos benefícios, né, com o uso da droga, né, como outras medicações, né, com outras drogas já bastante, né, sólidas no mercado. Eu acho que a gente vem num crescente, né, de conhecimento, né, tanto da especificidade do uso, dos benefícios, inclusive em quais campos os benefícios vão ser mais relevantes. Eu acho que isso é importante. Mas acho que isso passa justamente por aquela análise, né, de que nem tudo vai ser bom para todo mundo, todas as medicações, elas precisam, acho que perfeito, né, o que o Zé colocou, a gente precisa ter um acompanhamento, uma análise bastante minuciosa dos detalhes, do tipo de dor, então não tem como a gente achar que é milagroso, né, a gente de fato não está falando de milagres. Eu acho que esse é um ponto que é importante quando a gente está falando de qualquer novo medicamento que entre no mercado, né? Uma tendência natural, né, de todos nós que queira que seja milagroso, né, que seja um tiro único, ter uma situação que é tão complexa como a dor. Então, acho que isso que é importante. Zé, você falou um ponto que é muito, né, interessante, acho que casa até com uma das perguntas que apareceram para a gente aqui no chat, que é justamente o papel, né, da espiritualidade, da capelania. E acho que isso fala muito ali quando você fala de dor total, né, quando a gente está falando de espiritualidade, não religiosidade, né, mas do sentido da vida. Eu acho que a dor potencializa, né, esses questionamentos, né, sobre a busca de sentido, sobre a relevância, sobre muitos aspectos, né, do nosso humano como um todo, e obviamente não só as questões físicas. Eu acho que a gente está chegando aí na nossa necessidade de terminar. Eu acho que foi super produtivo. Não sei se Sabrina e Fabiana, né, querem uma colocação, se quiser ter uma fala aí também para a gente concluir. Acho que é interessante. Eu vou ler um comentário aqui, Zé, eu vou ler o comentário e vou jogar para você, aí você responde e faz o seu comentário por conta do nosso horário. Falaram, no meu caso, eu já sinto dor há muito tempo devido a uma prótese cervical, cirurgia realizada há 12 anos. Hoje em dia faço imunoterapia a cada 21 dias, não sinto dor do melanoma no couro cabeludo, ou posso até estar confundindo a dor que ainda sinto da cirurgia, já que eu sinto há anos. Aí eu lembro da fala da Fabiana, né? Ninguém pode sentir dor em 2023, e aí eu jogo essa pergunta para o Zé, você responde, comenta e a gente vai fechando. É um desafio, né? Porque, assim, cada caso é um caso, né? Mas, assim, acho juntando um pouco com a fala da Germana agora há pouco, desse aspecto espiritual também, assim, é muito importante que, acima de tudo, a gente tenha uma capacidade de ouvir, de se conectar com as pessoas, né? Se conectar com o seu paciente, porque, assim, não são poucas as situações onde você encontra pacientes que mudam de profissionais e mudam de equipes em função da impossibilidade ou da falta de escuta, né? De escuta no sentido de você poder realmente ajudar e entender e ser confiável. Tá? Eu acho que, em relação à pergunta anterior, só para eu comentar rápido, as novidades elas sempre tendem a trazer muita atração para todos nós. Eu sou mais adepto da gente usar muito bem e esgotar muito bem as ferramentas que a gente tem hoje já disponíveis, tá? E, em especial, o trabalho multiprofissional. Então, assim, a gente precisa... porque parece que o novo é sempre o melhor, né? E, na verdade, a gente tem que estar atento a isso, porque a gente tem hoje um arsenal enorme de tratamento que a gente pode usar e deve usar melhor, tá? Então, de fato, é um desafio, né, em relação ao controle da dor em 2023, mas, assim, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, e
Vocês me ouvem? Sim. Então, eu acho que a mensagem que fica, na minha opinião, é de fato a gente entender que é necessário a gente compreender e validar a dor do próximo. É necessário e obrigatório que a gente tenha uma visão multiprofissional, que a gente tenha que entender a dimensão e nunca esquecer. Eu sempre lembro de um ponto importante. A gente tem, às vezes, muito pouco tempo para se conectar com essas pessoas, com essas famílias, com esses pacientes, essas famílias, né? Então, existe a dimensão que é a dimensão do tempo, que o tempo é sempre menor daquilo que todos nós desejávamos para atingir nossos objetivos em relação ao cuidado e ao cuidado paliativo especificamente. Então, ter isso em mente, uma boa avaliação, um bom planejamento terapêutico, eu acho que isso é um grande passo para a gente poder seguir e ter um caminho de sucesso em relação ao controle da dor e dos outros sintomas também. Perfeito, Zé, perfeito. Estou muito feliz com a sua participação, muito feliz de estar aqui com vocês. Fabi, Sabrina, mais uma vez, obrigada aí por essa parceria, pelo convite de estar aí coordenando com vocês esse encontro. Muito bom. Obrigada, pessoal. Acho que é isso, pessoal. Vai ficar salvo no YouTube nossa conversa, e aí a gente pode dividir com bastante gente, ter um lugar de referência para informações profissionais maravilhosas, como o Zé, como a Germana, como a Fabi. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada. Obrigado.